Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Estamos juntos mais uma vez para ser porta-voz da palavra de Deus, apregoando assim aquela que é a verdadeira, aquela que, pelo poder da palavra, que Deus transformou no mundo. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre demônios, os que perturbam, os que tiram a paz e os que somente através da palavra, você revestido dela, você é capaz de expulsar. Porque no mundo em que vivemos, existem demônios de toda classe. E a Bíblia fala somente de 3 no céu. Não fala de mais. Fala de 3. Aliás, fala de alguns, né? Mas eu quero especificar esses 3 demônios que são os principados, potestade e dominadores, os que agem nas regiões celestiais. Talvez você pense que é bobagem, que é brincadeira, porque enquanto a gente achar que é isso, o inimigo só vai trabalhando. Paulo, na carta dos Efésios, ele diz assim, olha: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Meu irmão, você só pode testemunhar daquilo que você vive. Você só pode pregar o que você vive. Você só pode viver daquilo que você prega. Eu, particular, eu tenho muita intimidade com Deus, graças a Deus. Com o Divino Espírito Santo eu tenho muita intimidade. Mas eu tive, outrora, muita intimidade com os demônios. Tive tanta, mas tanta intimidade com o demônio, que desde o meu nascimento já foi difícil sobreviver. Porque na barriga da minha mãe, eu tenho certeza absoluta, eles nunca falaram, mas eu tenho certeza, que eu fui oferecido a alguma entidade. Porque quando eu era criança, eu já conversava com o demônio. Eu já via demônios dentro da minha casa. Via demônio na minha mãe, no meu pai, nos meus parentes, que até poucos anos atrás, todos eram das religiões afro, das religiões que invocam o mal, primo, tia, tio, todos eles viveram debaixo desse jugo, e minha própria mãe. Eu lembro que, uma certa feita, eu, entre 8 e 9 anos, eu via demônio na parede, lagartixa, que em todas as casas de pobre tem, lagartixa. Eu via, olhava elas passando na parede. Quando eu firmava os olhos para ver se era lagartixa mesmo, era de um tamanho de um jacaré andando na parede. Porque demônios trabalhando na minha mente. E o tempo foi passando. Chegou a época de menino, já de rapazinho para trabalhar. Lembro que minha mãe me levou em uma casa de uma feiticeira, que eu não vou citar nome, em memória dos filhos dela, né? Não vou citar o nome dela. Minha mãe levou nessa feiticeira para que fosse aberto caminhos do trabalho. Eu chegando lá, ela não queria atender minha mãe. Ela falava que para me atender, para atender minha mãe, eu tinha que ficar do lado de fora. Pois bem, eu fiquei na porta olhando aquela figura de uma mulher sendo transformada em um monstro. Onde o diabo, onde o inimigo da nossa alma
deformou a cara daquela mulher, o rosto daquela mulher, a ponto de eu ver chifre e rabo nesta pessoa. Meu irmão, o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. Quantas das vezes o inimigo me levou até o vale da sombra da morte, onde com mão forte o Senhor me tirou de lá. Porque o inimigo não tem interesse em quem está lá fora. Em quem faz a vontade dele, o inimigo não tem interesse nenhum. O interesse dele é tirar você do seu porto seguro, do seu Jesus Cristo que você tanto ama, da sua casa, da sua família, que faz a diferença, é que o inimigo quer. Porque o diabo, ele não está preocupado com gravata importada, ele não está preocupado com terno de ombreira, com sapato cromo alemão, não. O diabo está preocupado, sim, sabe com o quê? Com aquilo que você tem de melhor dado por Deus, que é o Santo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, meu irmão, você endemoniza tudo que você vê. Tudo que você vê é demônio. Em algumas partes, sim. Porque o Senhor Jesus, quando esteve na terra, de longe, os demônios conheciam ele. A ponto de dizer, olha, vieste me atormentar antes do tempo. O outro dizendo, ó, o que tem eu contigo? Você está entendendo? Outros, que um filho estava endemoniado, uma criança endemoniada. Uma hora jogava no fogo, outra hora jogava na água. E assim era a vida daquele menino juntamente com seu pai. Quando o pai pensava que o filho estava firme, vinha os demônios, jogava na água. Outra jogava no fogo. Espumava na boca e caía no chão se debatendo, como esse ataque epilético que a gente vê hoje aí nos dias aí. Então, meu irmão e minha irmã, Paulo nos alerta sobre esses tipos de demônio. Eu lembro que no capítulo de Daniel, a Bíblia diz que Daniel todos os dias orava 3 vezes por dia. 3 vezes. E quando o rei deu uma ordem para que cessasse a oração, que adorasse somente a estátua do rei, aí pegaram Daniel e lançaram na cova dos leões. Por quê? São demônios usados por pessoas. O demônio cauteriza a mente, fazendo com que você, de homem, vira mulher, entre aspas, né? Porque homem é homem, mulher é mulher. Então são demônios que trabalham no seu intelecto, na sua mente, para que você não veja a obra de Deus, a glória de Deus. E Paulo está nos alertando. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor. Pastor, como eu faço para me fortalecer no Senhor? Através da palavra de Deus, através das tuas buscas na igreja, nos montes, nos vales, seja onde for que você buscar, você vai achar. E voltando aos demônios, por esses dias, eu estava no estabelecimento aqui, uma mulher endemoniada, olhando para mim com os olhos arregalados e rosnando, e roncando. E eu fiquei encarando ela, porque no espírito já tinha batido de frente com aquele espírito que estava fazendo aquilo com aquela mulher. E ela me olhava e ficava roncando, rangendo os dentes, ou seja, doida para atacar. Só que na minha frente tem o Pai das Luzes, só que na minha frente tem um escudo invisível no qual eu não vejo, mas os demônios veem. Porque há tanta coisa na tua vida que era para dar errado, o Senhor fez dar certo. Tanta coisa na tua vida que já veio como morte, o Senhor resgatou de lá com mão forte. Porque você é bonito, porque você é feio, magro, gordo, não. Por causa da intimidade que você tem com o Senhor. Então,
voltando o que eu vivi dias terríveis. Vivi dias em que eu me cobria, quando jovem, me cobria, e eu via o lençol sendo puxado bem devagarzinho. Quantas vezes acendia a lamparina, o candeeiro? Era nesse tempo mesmo, que não tinha luz, lá onde nós morávamos, acendia a luz, o candeeiro, que estava assim no pé da minha cama, porque na minha cama assim, dormia eu, meu irmão, e mais duas irmãs, que eram nós quatro, que eram os mais velhos. A gente dormia, eles dormiam no chão, e o meu irmão dormia comigo, um para lá, o outro para cá. Cansei, meu irmão, de levantar de ponta de pé, para ver quem é que estava abrindo a porta, quem é que estava mexendo nos ferrolhos, quem é que abriu o portão, quem é que oprimia os animais. Cansei de ver isso, porque são demônios que vai passando de geração a geração, onde as pessoas não conseguem se libertar. Então, e a minha briga não é contra a pessoa física que eu estou vendo, que eu estou olhando, que eu estou aconselhando. Não. A minha briga não é contra o sangue e a carne daquela pessoa. A minha briga é contra os demônios, a potestade, os dominadores desse mundo que habita nas regiões celestiais. Conforme eu estava falando de Daniel, Daniel orou 21 dias. 21 dias orando em oração, 3 vezes por dia, em 21 dias Daniel orando. E a Bíblia diz que foi obrigado o Senhor mandar Miguel, que era um anjo de batalha, um anjo de guerra, para lutar contra aquele príncipe que se levantou contra a vida de Daniel. O príncipe da Pérsia, que humanamente falando é espírito demoníaco, espírito de demônio que atua na vida das pessoas e as pessoas não sabem. Porque uma hora está bem, está dizendo que ama, uma hora está todo feliz, vamos participar de tudo, vamos festejar, vamos viajar. Outra hora vive com a cara emburrada, querendo bater, querendo matar, querendo esfolar a pessoa viva. São certos tipos de demônio que ele não vai sair apenas orando. Você pode orar de suar sangue. Esses demônios não saem. Há certos tipos de demônios que são casta. E essas castas, não é casca, não é casta. E essas castas de demônio só vai sair se estiver no jejum e na oração. E se você não tiver cuidado, ele rasga sua roupa. Ele te desafia, porque os demônios conhecem a tua vida. Assim como Deus conhece a tua vida, os demônios também conhecem, porque sabe da onde foi que você saiu. Foi que da onde Deus te tirou. Por isso, não brinque com o oculto. Não brinque com o sobrenatural. Pessoas que ouvem vozes. Pessoas que estão dentro da sua casa. De repente, escuta lá no portão, ô fulano, ô ciclano. Aí você, quando você tem intimidade com a pessoa, você conhece até a voz que te chamou. Olha, foi fulana que me chamou. Aí você, você está entendendo? Então são demônios que vêm para perturbar e tirar a paz. E você vai lá no portão, e quando vê, olha para um lado, olha para o outro. Não tem ninguém te chamando. Eu conheço casos mesmo, de pessoas nos contar no gabinete, que pessoas pegam o nome da pessoa completo, e pegam uma tesoura, sai cortando aquele nome na encruzilhada, para que nada dê certo na vida dela. Tudo que chegar na vida dela, chega pela metade. Seja cortado. Ou seja, eu comprei uma televisão, a geladeira pifa, escangalha, a geladeira tem que ir para o conserto. Eu comprei uma geladeira, o rádio não funciona mais, a cama quebra, a comida não dá até o final do mês, você que faz compra por mês, você sabe disso. Porque, além do mais,
de existir esses demônios, existe um chamado devorador, que tudo que chega na tua vida é devorado, tudo que entra na tua casa é devorado. Você compra roupa para durar 8 meses, 1 ano, antes disso a roupa já está toda rasgada. Eu tenho roupa aqui que tem mais de 5, 6 anos, está do mesmo jeito, porque eu costumo consagrar no Espírito aquilo que entra. Minha esposa, sempre quando faz compra, ela consagra as compras. Porque tudo que a gente compra hoje são oferecidos à entidade. E essas entidades não estão para brincadeira. Porque a Bíblia, quando fala o inimigo, está falando do diabo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, quando Paulo nos alerta para termos cuidado com esses tipos de demônio, é porque quando ele vem, ele não fica pelo meio do caminho, não. Ele vem para arrebentar a vida da pessoa. Pessoas que têm tudo para dar certo. Pessoa que nasceu para dar certo. Porque você olha, a família dela é uma família estruturada. Você olha o antepassado da família dela, são pessoas estruturadas. Mas ela mesma é infeliz. Já casou 3, 4 vezes. E até esse que está com ela não é seu cônjuge que o Senhor quer que esteja. Há filhas que têm tudo para ser uma moça de família, porque veio de mãe abençoada, de antepassado abençoado, de geração abençoada. Mas quando chega na parte dela, o demônio o leva para a prostituição, fazendo assim com que envergonhe aquela família através dessa jovem. Você está entendendo? Então, meu irmão, não brinque com a entidade. Não brinque com o demônio. Ainda que você venha a brincar. Porque da mão do homem, Deus tira. Da mão de Satanás e os seus demônios, Deus tira. Mas da mão de Deus ninguém pode escapar. Então todo cuidado é pouco com aquilo que entra dentro da sua casa. Às vezes as pessoas vão para o cemitério, pegar terra de cemitério e jogar em cima do seu telhado, da sua laje, para que tenha confusão na sua casa. Sua casa que outrora era uma bênção. Sua casa onde as suas amigas vinham para o chá das 5, você lembra disso? Vinha para tomar aquele café na parte da tarde. Olha fulano, olha só o que meu esposo deu, olha o que meu marido me presenteou, ele me ama muito, eu amo muito ele. Aí acaba levando para dentro de um quarto para mostrar uma cama nova, um edredom novo, um travesseiro de última geração. E ali entra a parte do ciúme, porque o ciúme não é de Deus. E quando entra essa parte, a pessoa fala, poxa, a pessoa está pouco tempo casada e é feliz. Eu vivo tantos anos com meu marido, sou infeliz. Aí causa ciúme, causa contenda e causa disserção. Então temos que ficar muito atento com aquilo que entra na nossa casa e com aquilo que sai. Com aquilo que entra, vigia. Porque essas mesmas que entram, vai ser a mesma que sai com aquela conversa. Que você é uma pessoa muito bacana, que você é muito feliz, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Cuidado com o que entra na sua vida. Porque uma árvore boa tem por obrigação dar frutos bons. Cuidado com essas árvores que são fruto podre, que são árvores secas, que não produz nada a não ser o olhar que os outros têm. Então, meu irmão, voltando aqui na minha parte, eu conheço, eu sei quem são quem. Quem são os demônios que perturbam e tiram a paz. Eu sei o nome de cada um, porque eu vivi no meio deles. Eu tinha uma carranca em casa, eu não sei se você sabe o que é carranca. Carranca é aquela madeira que tem uma cara cheia de dente. Eu tinha uma carranca daquela, no qual todos os dias, eu tenho meu filho mais velho, que ele está de testemunho para falar sobre isso. Ele fala muito bem claro como eu era. Eu colocava uma cadeira para conversar com essa carranca como se estivesse conversando com uma pessoa, com um ser humano. E ela respondia, e ela mexia a boca, e ela mexia o bigode, porque era uma madeira.
mas o diabo se teleportava para aquilo. Porque a Bíblia diz que o diabo, se possível, se disfarça até de anjo de luz para enganar os escolhidos. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Tenho uma boa notícia. João 10, 35. Evangelho de João 35, se me fala da memória. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje eu sou livre. Não sou escravo dos demônios. Não sou escravo das pombagiras que vivia atrás de mim com água até o joelho. Todos os dias vinha uma diferente. Porque daquilo que eu vivi, era daquilo que eu ia conviver para o resto da minha vida. Se eu não quebro aquele pacto, aquela aliança que alguém fez no passado, que eu não sei quem foi, mas alguém fez essa aliança com os demônios lá no passado. Tanto é até os dias de hoje. Poucos da minha família são felizes. São contados a dedo os que são felizes. Tem casamento que dura pouco tempo. Outros nem duram muito tempo. Você está entendendo? Então, como eu vivi e convivi com esses demônios, eu sei qual é as obras dele. Ah, pastor, mas todo mundo sabe. Mas você viver na pele, a ponto de ver, de conversar. Até os dias de hoje, meu irmão, ele aparece frente a frente. Eu lembro que eu estava deitado no meu quarto. Chegou um demônio com mais de 3 metros de altura. Chegou com a unha bem pintadinha, tirada aquela cutícula, aquela coisa bem feita, mas muito bem feita. Chegou diante de mim e diz assim: por que está nesse estado? Quer melhorar a tua situação, tua vida? Está aí sozinho, na depressão? Aí daqui a pouco sumia. E todas as vezes, quando ele entrava, quando ele adentrava dentro da casa e ia para o meu quarto por debaixo da porta, eu sentia o cheiro, ou melhor, o fedor. Que quando eu sentia o fedor, eu já sabia que ele estava vindo. E passou-se 21 dias. No 20º dia, quando ele apareceu, ele já veio para me matar, para me sufocar, porque eu senti um aperto muito grande no meu pescoço, como se tivesse sentado em cima de mim e apertado o meu pescoço. E quanto mais ele apertava, mais sufocado eu ficava, se debatendo, pedindo ajuda, pedindo socorro, mas ninguém conseguia ouvir. Meu irmão que morava do lado, parede encostada, não conseguia ouvir os meus gritos. Porque o diabo sabe onde trabalhar. Ele sabe onde é o teu ponto fraco. E no teu ponto fraco, ele vai investir. E vai investir pesado, porque ele está sabendo, ele é sabedor, que ele está vivendo os últimos momentos na terra, o diabo. Porque o diabo e os seus anjos, o inferno foi preparado para isso, para eles, para o diabo e os seus anjos. E ele sabe que ele está chegando no finalzinho do seu ápice. Está chegando no final da sua estadia aqui na terra. Então ele vai fazer de tudo. De tudo, de tudo. Tem mais ou menos 6 anos, por aí. 6, 7 anos, tem mais do que isso. Estava deitado. Ele apareceu de novo. Deixa eu voltar nos 21 dias. Quando inteirou 20 dias, eu me levantei e fui na rua comprar pão. Isso lá no Rio de Janeiro. Fui na rua comprar pão. E quando eu vou comprar pão, em frente à casa de uma irmã, que eu também não vou citar o nome, que é antiético, e veio um rapaz de chinelo, havaiana, com a calça da perna dobrada, porque os pentecostais, os assembleianos lá do Rio de Janeiro é assim, anda de calça comprida, com as pernas dobradas e de chinelo, e uma camisa de manga comprida fechada aqui e fechada até em cima. Ele se aproximou de mim e falou assim: pastor, tudo isso que você está vivendo, Deus vai arrancar da sua vida hoje. Eu não falei para ele que era pastor, não falei para ele que eu estava passando, porque tem momentos na nossa vida que a gente precisa
falar para alguém que estamos sendo sufocados, que nós não vamos suportar, que precisamos da ajuda. Mas tem outros momentos que é eu e Deus, é Deus e eu. Ninguém vai resolver a nossa situação se Deus não intervir e colocar as mãos. E esse rapaz diz assim, olha, se a partir de hoje você lê o Salmo 91, nunca mais esse demônio que te perturba toda madrugada irá te perturbar. Eu fiquei olhando para ele assim, não falei nada da minha vida. Esse homem, esse rapaz, sabe por que disso? Porque o próprio Espírito Santo os revela. O Senhor nos revela através do Espírito Santo. O Espírito Santo se revelou na vida daquele homem para a minha vida. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler, a meditar o Salmo 91. E quando chegou a noite, eu fiquei ansioso para que o diabo adentrasse pelas portas por debaixo, com aquele fedor que ele vinha trazendo todos os dias. Era um fedor que você não sabe discernir se é carniça, se é, sei lá, é a coisa mais podre do mundo que eu sentia. E quando ele saía, ficava aquele fedor dentro de casa, ficava aquela nhaca que ele deixava dentro de casa. E quando chegou no 21º dia, deu 8 horas da noite, deu 9, deu 10, eu esperei acabar o jogo. Quando acabou o futebol, eu fui deitar. Eu falei, hoje eu estou preparado. Aí eu ficava, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu fiquei só meditando no Salmo, lendo o Salmo, meditando, lendo, meditando. Até que, por volta de 2h30, ele chegava entre 2h30 e 3 horas. Quando foi 2h40 da madrugada, me veio aquele sono pesado. O diabo fez com que eu adormecesse para começar a me oferecer as coisas. Você lembra de Mateus 24? O que ele faz diante de Jesus? Olha, se me prostrarem e me adorarem, tudo isso eu vou te dar, tudo isso eu te darei. E outra, ele sobe no pináculo do templo, pedindo para que Jesus caísse, pulasse lá naquele precipício. E o diabo, usando a palavra de Deus, você pode pedir que os anjos, vai dar ordem para os anjos que ele vai te segurar. Então o diabo jamais vai brincar de ser diabo. Ele chegou diante de Jesus, no 39º dia, 39 dias no manto, no jejum ali. O diabo lhe oferece o quê? Pão. Pão. Faça com que essas pedras aí, se transformem em pão. Ele tem poder, meu irmão, de desfigurar e de figurar em qualquer coisa dessa terra. Em animais, em cachorro. Vê essa raça de pitbull. Aquilo ali é o próprio demônio. Os cachorros pitbull. Perdão aí para quem tem pitbull e gosta. Mas essa raça, ela não foi criada para o intuito de guiar pessoas que são deficiência visual. Não foi guiado, não foi criado para guiar uma criança, não. Ele foi guiado para matar. E quem é que mata? Quem é que rouba? Quem é que destrói? Então, voltando ao caso, há 6 anos atrás, 6 anos, 7 anos, estava deitado. O inimigo chegou com a maleta dourada. Essa maleta 007 que usava muitos pregadores, lembra? O pregador usava a sua Bíblia, a sua harpa cristã, botava dentro dessas maletas. Chegou com a maleta dourada, me oferecendo o mundo, me oferecendo tudo que o mundo pode dar, através do Mifarri, que é o dinheiro, me ofereceu. Olha, vamos fazer um pacto aqui. Aí eu perguntei a ele, que pacto que você quer? Que pacto que você quer que eu faça? Ele simplesmente pinga uma gota do teu braço direito de sangue aqui no meu braço. Um terno bem alinhado, com os botões aqui dourados. Uma gravata dourada que eu nunca vi aquele pano. Me oferecendo, e chegou diante de mim, abriu a mala. Abriu a pasta 007. Eu pude contemplar só nota de R$100 para o pacto.
Sabe qual era o pacto? 7 netos que ele queria. Ele queria meus 7 netos. Eu não tenho 7 netos ainda, mas ele queria que eu fizesse o pacto com 7 netos, ou seja, até a geração vindoura, até a geração futura, ele já queria mexer. Aí eu falei, olha, eu não faço pacto não, porque eu tenho uma aliança com Cristo Jesus, que me resgatou das trevas onde eu vivia para a sua maravilhosa luz. E ele disse mais, se não quiser agora, eu te dou um tempo para você pensar. Porque uma coisa que o diabo é perseverante. Ele persevera hoje, amanhã, 1 ano, 2 anos, 10 anos, até que você aceite esse pacto. Porque ele só vai fazer esse pacto quando você estiver na mais precisão das coisas. Naquilo que você mais precisa, é que ele vai vir para perturbar e tirar a sua paz através desses pactos. Então, meu irmão, caminhando para o fim, no demais, irmão meus, olha só, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura. Pastor, mas por que as armaduras? Porque as armaduras vai te proteger de muito, mas muita coisa visível, que você pode passar numa encruzilhada, pode passar num cemitério. Então você tendo esses escudos que eu vou dizer aqui, você vai ser muito bem sucedido naquilo no qual Deus te chamou. E diz assim, ó, estais firme, pois cingidos os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade, irmão? Fala para mim o que é a verdade. Verdade é a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho e o que mais? É isso mesmo, e a verdade. Então, estais firme, pois tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçar os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas tem um porém, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, súplica com todos os santos. Vigiando. Quando diz vigiar, é vigiar mesmo, meu irmão. É vigiar, é estar atento. Primeiro vigia para depois orar. Não, vamos orar, né? Não, vigia primeiro. Vigia, cerca os lados com oração, cingindo o lombo. Porque jamais o diabo vai brincar desse diabo. O diabo é tão covarde. O diabo é tão intimidador e covarde. Porque quando ele pega o ser humano, olha para cá. Quando ele pega o ser humano, é igual um rato, é igual um gato pega um rato pequeno, aquele ratinho pequeno chamado camundongo. O diabo é semelhante àquilo, correndo atrás do rato. Corre para lá, o rato vai. Corre para cá, o rato vai. Corre para um lado, corre para o outro, corre para o outro, até chegar uma hora que o gato, simbolizando o diabo, cerca aquele rato. Mas o diabo não quer matar aquele rato. Ele começa a tapa de um lado, tapa do outro, morde aqui, morde ali, o bicho corre de novo. Quando o bicho já está desfalecendo, não está aguentando mais, sabe o que é que o diabo faz, simbolizando esse gato? Deixa ele morrer à míngua e vai para a casa do vizinho fazer a mesma coisa. Porque é covarde. Então, meu irmão, vigia. Dia e noite, todo momento, com súplica, com oração, com a palavra de Deus, com louvores espirituais. Com louvores espirituais que vai te elevar ao céu. Não esses louvores que fala do homem, que fala que vai ver na plateia, que vai ver alguém, isso, aqui. Não, meu irmão, isso aí não edifica ninguém, não. Houve louvores cristãos
que verdadeiramente fala da palavra de Deus, fala do amor de Deus, fala da salvação. Porque louvores para levantar o ego é o que mais tem. Louvor que vai te ver você com dinheiro, você na bonança, é o que mais tem. Então vigia naquilo que você ouve. Outro próximo vídeo que eu for fazer, eu quero falar sobre música. Sobre as músicas que as igrejas cantam. Sobre as músicas cristãs que a pessoa até chora levantando as mãos. Oh, meu Deus! Mas são músicas que verdadeiramente só traz emoção, não traz fé, não traz esperança, não traz amor a Deus. Amém, meu irmão? Isso é só uma parte. Outro dia também eu estarei gravando meu testemunho. Deus tocou, qualquer dia eu vou gravar meu testemunho para você ver como é uma bênção. Das trevas para a maravilhosa luz. Que o diabo não brinca, não. Você pode brincar de ser crente. Entra hoje, sai amanhã. Entra amanhã, sai depois. Uma hora está firme, outra hora não está, outra hora está em cima do muro. Você fica brincando. Mas o diabo, ele além de não brincar, ele espera o tempo oportuno para dar o bote na sua vida, na sua casa e na tua família. Então, meu irmão, se reveste, porque o que a gente mais vê na rua são pessoas manifestadas. Se você não tiver no Espírito, eles vão até para cima de você, eles rasgam a tua roupa, eles começam a falar mais alto do que você, te chamando de religioso. Então vigia quando estiver andando na rua. Ficai em espírito. Fica no Espírito, que você vai ver tanta coisa. Deus me mostra tanta coisa, que tem hora que eu tenho até medo das coisas que Deus me mostra. E detalhe, me mostra até rosto de pessoas. Me mostra as pessoas como elas são no seu dia a dia. Eu só caio se eu quiser. Eu estou pronto para esse tipo de pessoa se eu quiser. Porque Deus, no livro de Amós, no capítulo 3, no verso 7, que Deus não faz nada antes, sem avisar os seus servos e os seus profetas. E Deus tem nos avisado todo dia. Todo dia. Quem é quem e quem são esses demônios que perturbam e tiram a paz. Amém, querido? Fique com essa palavra. No demais, irmão meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Não fortalece no pastor, na esposa, nos filhos, não. Fortaleça no Senhor, que você vai ver a obra salvífica que o Senhor vai fazer na tua vida, através da tua libertação, no nome de Jesus. Amém, querido? Eita, Jesus. Jesus é bom em todo o tempo, né? Então vamos orar? Vamos orar para libertação da sua casa, da sua vida, da tua família. Talvez você tenha orado a vida inteira, mas tenha orado diferente, tenha orado de maneira estranha. Ora com fé, entregando ele, ela, nas mãos do Senhor. E se tu já fez isso, agora faz diferente. Entrega o Senhor Jesus para ele. Não entrega ele para Jesus, não. Entrega o Senhor Jesus para ele e para ela. Você vai ver que vai ter mudança. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, foi apregoada a tua palavra. Ah, Senhor, se falei algo de mim, Senhor, que os teus filhos não recebam, mas se eu falei do teu Espírito, Pai, que caia, Senhor, que caia para essas pessoas, Senhor, como uma palavra de fé e de encorajamento, para que possa estar largando esses demônios que perturbam e tiram a paz. Porque dias maus todos passam, mas quem está com Cristo há uma diferença de que serve e que não serve. Pai, liberta essas pessoas dos vícios, do cigarro, da bebida. Pai, que são demônios também que ganham trabalho para que as pessoas façam isso. Gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Ah, Senhor, sinto alívio no meu coração. Oh, aleluia, baracala, banda show.
Vejo anjos descendo, anjos, oh maravilha. Vejo anjos descendo e anjos subindo com resposta. Oh, lacarabanda show. Eita, Jesus aprisionando esse demônio que está perturbando, tirando a paz da vida das pessoas. Meu Deus, que coisa forte. Eita, Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eita, Jesus. Eita, Senhor, olha a espada, olha a espada, olha a espada. Olha a espada passando, andando em cada cômodo. Olha aí, ó. Ó, olha a espada passando. Eita, Jesus, fincou. Fincou na terra. Meu Deus, eita, Jesus. Senhor da glória. Meu Deus. Meu Deus. Olha os gritos. Olha os gritos de demônio, ó. Olha as correntes. Eita, Jesus. Cadeado sendo aberto, cadeias abrindo porta. Meu Deus, olha o barulho. Meu Deus do céu. Jesus amado. Sangue de Jesus tem poder. Olha o banho de sangue. Ó, olha ruas com muito sangue. Meu Jesus Cristo. Olha ruas com muito sangue. Bueiro entupido com sangue. Meu Jesus amado. Oh, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Eita, Jesus, quantas mortandades, eita, quantos corpos, Jesus, tem misericórdia. Meu Deus, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Meu Deus. Ah, Jesus. Oh, Jesus, que teu Espírito, Senhor, venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Oh, Jesus, que leveza, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família, amém? Meu Deus, ainda quero orar pela minha casa, Senhor. Porque a tua palavra diz, se eu não orar pela minha casa, eu sou pior do que o incrédulo. Eita, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Toma mais uma vez a minha vida nas tuas mãos. Tudo que é meu, que é nosso, nós colocamos nas tuas mãos, Pai. Que nós não estamos colocando em mãos erradas, estamos colocando na mão que pode fazer tudo, Senhor. Toma a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, Pai. Eu coloco, eu deposito nas tuas mãos, Pai. Independente de quem são, como são, o que estão fazendo. Eu deposito nas tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? Faça assim que eu vou abençoar a tua casa agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Sinta essa paz que vem de Deus. A paz que excede todo entendimento. Sinta essa paz. Amém, querido? Fique em paz, vai dormir em paz. O Senhor está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus.